Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, hoje, quinta-feira, dia de adoração, dia de recordarmos a Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, do sacerdócio e do mandamento novo. Nós estamos vivendo a terceira semana do tempo da Quaresma, estamos vivendo esse tempo de conversão, esse tempo de voltarmos para o Senhor, de refletirmos sobre nossa caminhada, de pedirmos perdão ao Senhor, também de fazermos as nossas doações solidárias, não é? De orarmos e de confessar os nossos pecados. Que nós possamos fazer isso, preparar-nos bem para a grande festa da igreja, que é a Páscoa do Senhor. E quando nós celebramos a Páscoa do Senhor, nós celebramos também a nossa Páscoa, porque nós iremos viver junto com Ele na eternidade. Não é? E eu convido então você para que compartilhe com outras pessoas esse vídeo, mande para os seus familiares e amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, canal Programa Tempo de Recomeçar, não é? Você se inscreva e também deixe o seu gostei, o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante, né? Para que outras pessoas possam ser atraídas pela visualização, pelo seu gostei, também pelos seus comentários, tá bom? E nós vamos então abrir a nossa Bíblia agora em Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Lucas 11, 14 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns dentre eles disseram: Ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Beelzebu. Ora, se é por Beelzebu que expulso os demônios, por quem o expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada vez que nós escutamos a palavra do Senhor, nós aprendemos, nós somos edificados, nós temos a nossa confiança aumentada, a nossa fé renovada e a certeza de estarmos fazendo aquilo que é certo, escutando e aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de começar dizendo aqui o que Jesus fala no final deste evangelho que nós acabamos de ouvir. E ele diz assim: quem não está comigo está contra mim,
E quem não recolhe comigo, espalha. Veja que Jesus nos chama a uma reflexão. Aquele que não está comigo, está contra mim. Se eu não concordo com aquilo que o Senhor ensina, se eu não concordo com aquilo que Jesus nos pede a fazer, nós estamos sendo contrários a Ele. E também Ele diz que quem não recolhe com Ele, espalha. Quem não se ajunta com Ele, espalha, está se dispersando. Porque o reino daqueles que se dispersam, daqueles que se dividem, ele não sobreviverá, ele ruirá, ele será derrubado pedra sobre pedra, como Jesus fala, quando disseram que ele havia expulsado aquele espírito mudo em nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus disse para eles que como pode, um reino dividido, se o Satanás, o chefe lá, ele expulsa os demônios, como que é esse reino? Não é? Então, aquilo que é de Deus, aquilo que é do outro, do ardiloso, que ele se dane para lá com as confusões dele, porque Jesus, como expulsou aquele demônio mudo, e o mudo começou a falar, assim ele expulsa toda a força do mal que possa estar no nosso meio, desde que nós clamemos, desde que nos rendamos a Ele, todo espírito do mal irá embora, porque Jesus já venceu o mal. E como Jesus venceu aquele espírito mudo, Ele quer vencer também tudo aquilo que possa estar te oprimindo nesse dia, tudo aquilo que tem entristecido o seu coração, tudo aquilo que tem deixado você depressivo, angustiado, choroso. Jesus quer expulsar, porque Ele é o Deus vivo que habita no nosso meio, que habita em nós, em cada um de nós, que somos batizados, recebemos o sopro de Deus, recebemos o ruá de Deus em nossa vida, para vivermos com Ele essa vida espiritual. Não é apenas uma vida terrena, mas uma vida espiritual, uma vida sobrenatural. Meu irmão, minha irmã, que Jesus também nesta hora, Ele penetra os nossos olhares com o seu olhar, para dizer para nós que Ele nos ama e que Ele não permite que as forças do mal possam se apoderar em nós. E por isso nós não podemos abrir as frestas, abrir as brechas, para que nenhum mal possa entrar. É preciso que nós nos preparemos, preciso que nós permaneçamos em estado de vigília, não é? Estarmos de guarda, como ele disse aqui, quando um homem forte guarda, armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui, mas se sobrevier um outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em quem confiava. Por isso, para que nós possamos vencer sempre, é preciso estarmos vigilantes, é preciso estarmos guardados, é preciso trancar os ferrolhos da nossa vida contra toda emboscada e cilada do mal que entram em nossas vidas, em nosso meio, através dos meios de comunicação, através das redes sociais, através das ideologias, através de tantas coisas que estão fora dos ensinamentos do Senhor. E o Senhor hoje então nos chama a isso, nos chama a nos juntarmos a Ele, nos chama a recolhermos com Ele, a juntarmos
a nossa fé e colocá-la toda em Jesus, toda em si. Que nós possamos fazer isso, irmãos. Meditarmos, renunciarmos, confessarmos as nossas dificuldades, nossos pecados, lembrarmos que Jesus é o mesmo de sempre. É aquele que nasceu lá na gruta de Belém, que morreu no Calvário, que ressuscitou em Pentecostes, que foi ao Monte Tabor e ali ele se transfigurou, trouxe uma nova vida, nova imagem para todos nós, para todos os filhos, recebeu do Pai a declaração que diz, né? Eis o meu filho muito amado, ouvi-o, escutai-o. Falou para Pedro, Tiago e João que ali estavam, para Elias também, Moisés. Jesus é esse. E que nós escutemos então, o próprio Pai nos apresentou Jesus. Jesus que morreu na cruz no Calvário. Que nós possamos então abrir o nosso coração para vivermos essa intimidade com o Senhor, para dizer não ao mal, trancar, né? Guardar as nossas fortificações, para não sermos tomados de surpresa, para não sermos enganados, para não sermos vencidos. E somente o Senhor. Com Cristo, como diz São Paulo, nós somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei!